Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre poliedros, tá? Então os poliedros para nós é como se fossem caixas, tá? E detalhe, essas caixas, gente, elas têm que ter todos esses ladinhos aqui, ó, retos, tá? Não pode ter nenhum lado circular, nada disso, ok? Sempre linhas retas aqui, tá? E essas caixas, elas devem ser sempre totalmente fechadas, tá? Então, imaginem que isso aqui fosse uma caixa de papelão, tá? E tivesse aberta aqui em cima, então isso não seria um poliedro, ok? Então, para ser um poliedro, deve ser uma caixa perfeitamente com lados sempre retos, tá? E tem que ser fechada em todos os lados ali, beleza? Então, é mais ou menos isso que a gente entende por um poliedro, ok? Qualquer objeto que tenha todos os lados planos, né, retos, e que seja fechado em todas as partes, vai ser considerado por nós na matemática como sendo um poliedro, tá? Então aqui, imaginem que isso aqui fosse um cubo, né, um dado, né? O dado tem esses ladinhos todos retos aqui, ele é fechadinho, então a gente pode considerar como sendo um poliedro, ok? Nos poliedros, gente, cada um desses cantos, tá, galera? A gente imagina que fosse um canto, né? É chamado de aresta, tá? Então, se a gente pegar esse risquinho do canto aqui, a gente chama ele de aresta, tá? Então, nos poliedros, cada um dos ladinhos que forma ali é chamado de aresta, tá? Cada uma dessas quinas aqui, onde a gente tem bem a quininha ali, a gente vai chamar de vértice, tá? E cada um do que a gente entenderia por lado, tá? A gente chama de face, tá? Então, imaginem que fosse isso aqui, fosse um dado, tá? A gente teria o seguinte, cada um dos cantinhos do dado ali vai ser um vértice, tá? Cada um dos ladinhos ali, né, do dado é uma aresta, tá? E cada parte plana ali do dado é considerada uma face, tá? Se a gente fosse definir lá na geometria, a gente diria que um poliedro, ele é um conjunto finito de polígonos, tá? Unidos 2 a 2 pelos seus lados, tá? Mas imaginem como a gente fez aqui, né? Uma simplificação mais simples, tá? Imaginem como sendo caixas, tá? Cada ladinho aqui que a gente tem aqui, né? Cada canto, pense assim, é uma aresta, tá? Cada quininha que a gente tem ali é um vértice, tá? E os lados planos aqui são chamados de faces, ok? Então aqui a gente tem um exemplo de um poliedro, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Imaginem, não sei se vocês conseguem visualizar direito aí pela câmera, mas imagine como isso aqui, sei lá, se fosse uma poltrona, não sei, como se fosse um L, né? Mas é um objeto tridimensional, tá? Então, nesse cara aqui também, ó, cada quininha aqui a gente vai considerar como sendo um vértice, tá? Cada um desses cantinhos aqui, né, desses ladinhos aqui, das dobras, tá? A gente considera como sendo uma aresta, tá? Então, aqui a gente teria a aresta, tá? E os lados, né, as partes planas, tá, do nosso poliedro, então a gente tem como sendo as faces, né? A gente chama elas de faces, beleza? No caso aqui, eu estou marcando uma só, né? Então, face, beleza? O que mais que eu deveria falar para vocês sobre os poliedros? Bom, a gente classifica os poliedros, tá, em convexos e não convexos, tá? Esse primeiro cara aqui, ele é um exemplo de um poliedro convexo, tá? Como é que a gente faz para diferenciar um poliedro convexo de um poliedro não convexo, tá? Nos poliedros convexos, tá? Imagine que você pega uma régua, tá? Eu tinha uma régua, tá aqui. Se a gente pegasse uma régua, tá? Num poliedro aqui, que é convexo, eu coloco essa régua aqui, ó, encostadinha em qualquer uma das faces do poliedro. Imagina, você coloca em cima aqui dessa caixa, desse lado, pode pôr a régua embaixo ali do poliedro. De qualquer forma que você encostasse essa régua no poliedro, tá?
essa régua só tocaria o poliedro em uma única face, tá? Já num poliedro que não é convexo, como é o caso desse aqui, dependendo da forma como você coloca a régua, tá? Você encostaria ela numa face e ela bateria na outra, né? Então imagina o seguinte, que isso aqui seja a nossa objeto em forma de poltrona, né? Se eu colocasse a régua nessa face aqui, ó, ela bateria a ponta da régua nessa outra face ali, tá? Então, para ser um poliedro convexo, isso não pode acontecer com nenhuma face. Aqui também, ó, se eu pegasse a régua e colocasse aqui, ó, ela bateria, né? A régua encostaria nessa face e bateria nessa parte aqui, tá? Então, esse cara aqui, por acontecer isso, ele não é um poliedro convexo. Para ser convexo, tá? Qualquer face que você encostasse uma régua aqui, por exemplo, tá? Ela tocaria essa única face aqui, tá? Encostaria nessa face e não tocaria em nenhuma outra. Beleza? Então, a ideia de poliedro convexo e não convexo é mais ou menos essa, tá? Então, esse cara aqui a gente classificaria como um poliedro convexo, tá? Então esse cara aqui de cima é um poliedro convexo, tá? E esse cara aqui é um poliedro não convexo, tá? Ok, galera? Então, esse de cima é um poliedro convexo, esse aqui de baixo ele é um poliedro não convexo, tá? Que mais que a gente pode falar sobre os poliedros aqui é o seguinte, tá, galera? Que nos poliedros convexos, tá? Só nos poliedros convexos existe uma relação, tá? Entre o número de vértices, de faces e de arestas desses poliedros aí, tá? Então, nos poliedros convexos é possível verificar que a quantidade de vértices do poliedro, tá? Somado com a quantidade de faces, tá? É igual à quantidade de arestas adicionando-se 2 unidades, tá? Então, em todos os poliedros convexos, tá, galera? A quantidade de vértices que a gente tem no poliedro somado com a quantidade de faces é igual ao número de arestas somado com 2 unidades, tá? Então, isso aqui se verifica em todos os poliedros convexos, tá? Quem descobriu essa relação aí foi um tal de Euler, tá? Então, a gente chama essa relaçãozinha aqui de relação de Euler, tá? Então, relação de Euler se escreve, tá? Então, relação de Euler. Beleza, galera? Vamos só conferir, tá? Vocês veem que isso aqui realmente funciona, tá? Vamos imaginar que a gente tem o nosso cubo aqui, né? O nosso dado, a nossa caixa aqui, beleza? Para esse cara aqui, como ele é considerado um poliedro convexo, tem que se verificar a relação de Euler para ele, tá? Então, vejam bem, galera. A quantidade de vértices desse cara aqui, ó, vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 vértices aqui na parte de cima, certo? E tem 1, 2, 3, 4 vértices aqui na parte de baixo, tá? Então, se a gente pegasse esse cara aqui, a quantidade de vértices dele é 8, concordam comigo? Porque tem 4 em cima e 4 embaixo. Então, a quantidade de vértices desse cara aqui é 8, ok? Que mais? Vamos ver a quantidade de faces, tá? Todos nós sabemos que a quantidade de faces de um dado é 6, né? Então, todo dado tem 6 faces. Então, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, que é 6, deve ser igual à quantidade de arestas mais 2, tá? Vamos fingir que a gente não sabe a quantidade de arestas daquela caixa ali, tá? Então, imagine que fosse um dado gigante esse cara aqui, né? Ou um cubo mágico, por exemplo, tá? A gente não soubesse a quantidade de arestas, tá? Se a gente fizesse aqui as continhas, a gente teria o seguinte: 8 mais 6 dá 14, tá? Igual à quantidade de arestas mais 2, ok? Se eu passar esse 2 para cá diminuindo, eu vou ter assim, 14
menos 2 é igual a quantidade de arestas, tá? E 14 menos 2 é 12, tá? Então, a quantidade de arestas desse cara aqui tem que ser igual a 12, tá? Então, vamos contar aqui e ver se realmente se verifica, tá? Vejam bem. Se eu pegar aqui em cima, ó, essa face aqui de cima, tá? Sei lá se é um retângulo ou um quadrado, mas enfim, se fosse um dado seria um quadrado, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas ali em cima, certo? Aqui embaixo na base, ó, também tem 1, 2, né? Uma que passa lá atrás, 3, 4 arestas aqui embaixo, certo? Então 4 em cima, 4 embaixo, e aqui na vertical, ó, tem 1, 2 lá por trás, né? Pontilhado representa aquela que a gente não veria, né? Se fosse realmente um dado isso aqui, por exemplo, ou um cubo mágico. Então tem 1, 2, 3 e mais uma aqui, 4, né? 4 em cima, 4 embaixo, 4 na vertical. A gente tem, de fato, 12 arestas no caso aqui do cubo, tá? Dessa caixa aí, que poderia ser um cubo, um dado ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, o que a gente tem que saber sobre poliedros quem são os poliedros, né? Lembrar que sempre tem que ter, sempre tem que ser fechado, não pode ter nenhum lado aberto ali, tá? Sempre tem que ter as arestas, sempre tem que ser segmentos de reta, né? Sempre coisas retas aqui, beleza? Tem que lembrar que as quininhas aqui são os vértices, né? As arestas são os risquinhos, as partes planas a gente chama de faces, tá? E que eles podem ser convexos ou não convexos, né? Lembre que os convexos, se você encostasse uma régua em qualquer face, essa régua só tocaria aquela única face, tá? No não convexo isso não acontece para algumas faces, né? Pode haver faces que você coloque uma régua aqui e toque duas faces diferentes, tá? E que nos poliedros convexos, tá? Se verifica a relação de Euler, tá? Que diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2 unidades. Certo, galerinha? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E para a gente resolver problemas envolvendo poliedros, a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!